Olá, boa tarde. A Organização Mundial da Saúde passa a considerar todo o estado de São Paulo como área de risco de febre amarela. O governo paulista anuncia que vai antecipar a vacinação fracionada. No Rio, aumenta a procura pela vacina depois de mais 2 mortes. Operação Lava Jato. Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, presta depoimento em Curitiba. O Ministério Público pede a condenação de 386 anos para Eduardo Cunha e de 78 anos para Henrique Eduardo Alves. O processo contra os PMDBistas investiga desvios no Fundo de Investimentos da Caixa. Estados Unidos. Um casal é preso acusado de manter os 13 filhos em cativeiro. O Jornal Hoje está começando. A Organização Mundial de Saúde incluiu todo o estado de São Paulo na área de risco de febre amarela e está recomendando aos estrangeiros que tomem a vacina 10 dias antes de viajar para cá. O comunicado distribuído hoje diz que a decisão foi tomada porque houve aumento da atividade do vírus em São Paulo e todo o estado passou a ser considerado área de risco. Por isso, a vacinação é recomendada para os viajantes internacionais que forem visitar qualquer área do estado de São Paulo. Algumas regiões de São Paulo já tinham essa recomendação, mas agora ela foi estendida para todo o estado, incluindo a capital. Lembrando que o comunicado fala em recomendação, portanto não é uma exigência para os estrangeiros que viajem para São Paulo. Hoje mais cedo, o governador Geraldo Alckmin, do PSDB, anunciou que a campanha com a vacina fracionada será antecipada no estado. A repórter Cíntia Toledo fala com a gente agora ao vivo e traz outras informações. Oi, Cíntia, boa tarde. Oi, Doni, uma boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu estou no Instituto Emílio Ribas, aqui a vacina só é dada com agendamento. É por isso que aqui a gente não vê muita fila, o movimento é bem tranquilo. Isso é muito diferente do que acontece em outros pontos, em outros postos da capital paulista e também de cidades da região metropolitana, onde longas filas têm se formado todos os dias. E hoje a secretaria incluiu a cidade de São Caetano do Sul na lista das que vão receber as doses fracionadas. Com isso, são 54 municípios no estado. A campanha foi antecipada, vai começar uma semana antes do previsto, já no dia 29 de janeiro. A meta da secretaria é imunizar 7.600.000 pessoas até o dia 17 de fevereiro, como anunciou hoje o governador Geraldo Alckmin. Não deve haver correria, todos serão vacinados. No mutirão agora, a prioridade é quem está próximo de matas, área de risco, que explicita no site da secretaria, ou que vá viajar, para locais próximos à mata. Na nossa página na internet você pode ver quais as regiões do Brasil onde é recomendado tomar vacina contra a febre amarela e os países que exigem o certificado internacional de vacinação. No Rio, aumentou a busca por vacina com a confirmação de mais 2 mortes por febre amarela em Valença, no sul do estado. Muita gente madrugou para tomar vacina na capital e em cidades da Baixada Fluminense. Em São João do Meriti, a fila hoje cedo nesse posto de saúde dava voltas no quarteirão. Já são 4 as mortes confirmadas pela doença no estado só este ano. E todas as doses distribuídas pelo SUS são produzidas pelo Instituto Biomanguinhos da Fiocruz. E o Ministério da Saúde já pediu a antecipação da entrega de vacinas. É o que você vê na reportagem da Mônica Sanches, do Rio de Janeiro. Ainda falta proteger muita gente contra a febre amarela. Só no estado do Rio, mais de 7 milhões de pessoas ainda não tomaram a vacina. Cerca de 52% da população do estado. Fica no Rio a única fábrica brasileira da fórmula que protege contra a doença. É um laboratório da Fundação Oswaldo Cruz. E mesmo com a corrida aos postos, a linha de produção da Fiocruz não tem condições de acelerar o ritmo sem planejamento. Quem determina quantas doses da vacina contra a febre amarela devem ser produzidas é o Programa Nacional de Imunizações. E a encomenda para este ano, por enquanto, foi de 48.300.000 doses, 25% menos do que no ano passado.
A produção da vacina de febre amarela concorre com a produção de outras vacinas que também são muito importantes para o Programa Nacional de Imunizações, entre elas a tríplice viral, onde vai haver uma campanha em meados do ano para vacinação infantil. Então, a produção ela precisa ter uma programação que contemple a produção das duas vacinas, que são feitas na mesma linha de produção, uma linha dedicada para vacinas de vírus vivo, que é o caso das duas vacinas. O Ministério da Saúde já pediu para a Fiocruz avaliar a antecipação da entrega de doses. Nós já estamos discutindo essa antecipação de doses com o Programa Nacional de Imunizações. Eles já estão nos solicitando isso. Nós estamos estudando como antecipar a produção que seria entregue em meses subsequentes. Segundo o diretor do laboratório da Fiocruz, se essas doses extras começarem a ser produzidas hoje, o aumento na distribuição só seria sentido daqui a, no mínimo, 2 meses. Lá para abril a gente conseguiria ter resultados concretos de um aumento de fornecimento. São apenas 4 laboratórios certificados pela Organização Mundial de Saúde, um na Rússia, um na França, um na África, e nós somos o maior laboratório produtor mundial. Nossa vacina, a prioridade é para o Brasil e só nós poderemos fornecer mesmo para a imunização aqui no Brasil. Sobre a redução do número de doses encomendadas à Fiocruz, o Ministério da Saúde disse em nota que a compra de um ano para o outro leva em consideração os estoques estratégicos existentes e que solicitou a quantia suficiente para as ações de vacinação. O Ministério disse ainda que é feita uma nova compra de vacinas em caso de aumento da demanda e uso do estoque. As seringas que vão ser usadas para fracionar a vacina da febre amarela aqui no Brasil foram importadas da Alemanha e a distribuição do material já foi feita para os estados onde a dose será dividida. A reportagem é da Gioconda Brasil. O tamanho faz diferença. A seringa que vai ser usada para aplicar a vacina fracionada contra a febre amarela é 6 centímetros menor do que a convencional, mas tem o poder de evitar que a dose seja aplicada de forma errada. Tem 0,1 ml e ela, quando chega nesse quantitativo, ela para. Diferentemente dessa que nós utilizamos na rotina, que ela tem uma graduação que vai de 0,1 a 0,5 e ela não para, O Ministério da Saúde comprou 20 milhões de seringas. O custo, 9 milhões de reais. O governo afirma que no Brasil não existe indústria com capacidade de produção e precisou importar da Alemanha, o único país que tinha condição de entregar o produto num curto espaço de tempo. 80% das seringas já chegaram ao Brasil. Não foi feita licitação porque o governo optou por usar o sistema de compra da Organização Pan-Americana de Saúde. Foi a OPAS quem pesquisou o país que tinha capacidade de produção para atender a demanda do Brasil e quem tinha o menor preço. Cada seringa saiu a 35 centavos. De acordo com o Ministério da Saúde, como foi escolhido pela organização, o produto automaticamente atende a todos os pré-requisitos de qualidade, dispensando assim novos testes. Desde abril do ano passado, a possibilidade de usar a vacina fracionada já vinha sendo cogitada pelo Ministério da Saúde. Em junho foi feito o pedido de importação. Todas as unidades vão primeiro para a central de distribuição do Programa Nacional de Imunização, que fica no Rio de Janeiro, e dali são distribuídas para os 3 estados que vão usar a vacina fracionada. O Rio de Janeiro já recebeu 4 milhões e 200 mil seringas, São Paulo 4 milhões e 100 mil e a Bahia 500 mil unidades. A coordenadora do Programa Nacional de Imunização do Ministério diz que não faltará dose da vacina nem seringa para imunizar o público-alvo. O Ministério da Saúde está preparado para distribuir tanto as seringas quanto as vacinas, garantindo assim que 100% da população-alvo, definida por esses 3 estados, tenham acesso à vacina. Portanto, não há necessidade de correria aos postos de saúde, ficando 3, 4, 5 horas esperando a vacina, com medo de que haja desabastecimento. A dose fracionada equivale a 1/5 da vacina regular contra a febre amarela. Segundo as organizações Pan-Americana e Mundial de Saúde, estudos mostraram que essa vacina fracionada fornece proteção total contra a doença por pelo menos 12 meses. Ainda de acordo com as duas organizações, ela pode ser usada para controlar surtos e se mostrou viável na República Democrática do Congo há 2 anos. Em nota, o Ministério da Saúde defendeu a segurança e eficácia do fracionamento.
Segundo a nota, estudos feitos pela Fiocruz com 319 militares vacinados com a dose fracionada verificaram a presença de anticorpos contra a febre amarela 8 anos depois em 85% desses pacientes. Todos os casos de febre amarela confirmados até agora no Brasil são do tipo silvestre. A maior preocupação das autoridades é de que ela se torne urbana. Esse é o perigo e a reportagem é do César Menezes. O perigo de uma epidemia de febre amarela nas cidades começa na mata e é um risco que aparece quando uma grande parte da população de macacos fica doente. Isso se repete de tempos em tempos. Em 2007, 2008, em 2000, em 1995, 94, ocorreram ciclos muito semelhantes. O que nós estamos vivendo aqui na cidade de São Paulo, mais recentemente, o Rio de Janeiro viveu o ano passado. Eu lembro de casos de epizootias de macacos que morreram no próprio horto florestal. O infectologista explica que alguns macacos morrem de febre amarela, mas muitos sobrevivem e ficam imunizados para o resto da vida. Só que anos depois, eles morrem de idade ou por outras causas e a nova geração não tem os anticorpos. O vírus continua circulando entre as árvores, carregado por 2 mosquitos, o hemagogos e os sabetes, que vivem apenas nas matas. Eles picam os macacos e começam um novo ciclo silvestre da febre amarela. O macaco não transmite a doença. A preservação dele nas matas é muito importante porque ele é fundamental na identificação do vírus da febre amarela em determinado local. Assim, a presença do macaco serve de alerta quando os casos começam a acontecer, como agora. O problema é que a mata termina onde começa uma zona urbana e tem gente lá. Nós, seres humanos, andamos no entorno dos parques e muitas vezes entramos para passear ou para trabalhar. E uma pessoa que saia infectada do meio das árvores promove um encontro entre o vírus e um velho conhecido nosso, o Aedes aegypti, aquele mesmo que transmite a dengue e a zika. E aí, o risco da febre amarela se transformar num problema das cidades é grande. Veja como isso acontece. Uma pessoa é picada na mata pelo mosquito hemagogos ou sabetes com o vírus, volta para casa e fica doente. Se for picada de novo, agora pelo Aedes aegypti, e o mosquito também picar outras pessoas, o vírus pode se espalhar pela cidade. A vacinação é um bloqueio para evitar que outras pessoas picadas sejam infectadas pela doença e ocorra um surto de febre amarela urbana com os mesmos sintomas. A última vez que isso aconteceu no país foi há 75 anos, no Acre. Essa bióloga explica que uma outra medida importante é controlar a população de Aedes aegypti. O controle dos mosquitos tem que ser feito o tempo todo, independente da qual doença esteja sendo transmitida com maior intensidade naquele período. E, inclusive, no inverno, essa população de mosquitos também tem que ser controlada. Hora da previsão do tempo. Thiago Scheuer já está aqui com a gente. Scheuer, salve. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Doni. Para você em casa também, boa tarde. Bom, você avisou ontem que poderia chover no sul e choveu mesmo no sul e até um pouquinho aqui no sudeste, né? Pois é, choveu bastante, viu, Doni? Essa chuva... E vai para onde? Então, ela está cruzando o Brasil, continua e sobe um pouquinho. Eu já te explico em detalhes. Temporais estão morando aí no meio do Brasil, naquela faixa que cruza o país da Amazônia até o sudeste. É bom ficar atento, porque depois que esquenta, você sabe, né? Vem a chuvarada. Dá só uma olhada em Itaboraí, no Rio, por causa da chuvarada. Olha o que aconteceu ontem. Caiu esse teto aí, ó, de um shopping. Susto gigante e ainda bem que ninguém se machucou, que impressionante isso, o pessoal correu ali. Todo o forro ali desabando, né? Impressionante. Não, terrível. Choveu muito no Rio em 24 horas, né, e também no sul do Brasil, a gente separou algumas cidades aqui, ó, veja só, Cachoeiras de Macacula no Rio, 63 milímetros nesse período aí de 24 horas, Joinville em Santa Catarina, 61, Chapecó, 82, Nova Petrópolis, agora Rio Grande do Sul, 64 e Morrinhos do Sul, 102,6, é muita chuva. Hoje essa chuva já seca lá no Rio Grande do Sul e ela acaba subindo um pouco. Veja aqui, ó, pega um pouquinho do norte do Rio Grande do Sul, agora principalmente Santa Catarina e Paraná, atenção para o risco de chuva forte, sul de Mato Grosso do Sul também e onde está em azul no mapa, até o norte do Brasil, pegando parte do Rio de Janeiro, de São Paulo, sul de Minas também. A chuva subiu um pouco porque aquele corredor de umidade da Amazônia, veja só que ele continua descendo aqui, ele subiu um pouco e agora está desembocando exatamente em São Paulo tudo isso.
E aí os riscos provocados por tanta chuva hoje acabam atingindo toda essa área aqui, ó, colorida. Em amarelo, você vê aqui, ó, Minas, pegando parte do Rio, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, risco baixo, mas é risco. E em laranja, do nordeste de Santa Catarina até o leste de São Paulo e Grande São Paulo, risco médio. Em Curitiba, tem chuva forte à noite prevista, viu? 26 graus agora à tarde. Em São Paulo, 28, pancadas que podem rolar forte também. Rio de Janeiro, calorão de 36, 30 graus em Rio Branco e em Cuiabá, também chuva forte, 33 graus, viu, Doni? Agora, Schoer, momento meia-culpa desse apresentador. Vamos lá. Ontem a gente estava conversando aqui sobre chuva e sobre chuva com raios. Você falava que, olha, para se proteger dos raios, ficar dentro do carro é uma boa dica. É uma boa. Não é verdade? Só que eu falei uma bobagem. Eu disse que é bom ficar dentro do carro em função do isolamento que o pneu proporciona. Tá errado, não é nada disso. E eu concordei com você, Doni, mas a gente tá aqui para explicar para você que não é isso. Vamos lá. Eu vou contar o seguinte para você. A pessoa pode ficar dentro do carro, sim, com os vidros fechados, tá? Ela vai estar protegida, só que não pode encostar em qualquer parte metálica ali, porque aí pode correr risco. Aí, se um raio atingir esse carro, o veículo vai funcionar como uma gaiola metálica. Essa descarga, Doni, toda essa energia acaba se espalhando pela superfície do lado de fora. Quem está dentro fica isolado. Claro que essa gaiola também é chamada de gaiola de Faraday. O que é isso? É uma referência ao físico inglês Michael Faraday. Ele foi quem descobriu isso pela primeira vez, que acabou fazendo esse experimento há muito tempo. Exatamente, não foi agora, não. Faraday, e para a galera que avisou a gente também disso. É isso, obrigado por você que avisou, desculpa pelo erro, e sempre que eu errar aqui, você souber que eu estou errado, pode falar. Não temos compromisso com erro. Nós erramos, obrigado pelo aviso, você que assiste o JH. É isso, Schoer. Vamos em frente. Quem vai... O que a gente tem hoje agora? Falta falar o quê? Tempo de hoje, firme, de amanhã? né? Tempo firme. Tempo firme. Conta lá. Vamos falar de tempo firme, olha só. A galera do Rio Grande do Sul, se liga aí que hoje, como eu já falei, né? Vocês vão estar aí com o tempo mais firme, aquele tempo para colocar a roupa no varal, pode aproveitar. Espírito Santo quase inteiro também, aqui o norte de Minas Gerais, interior do Nordeste e até o Piauí. Teresina, pra gente terminar, olha só as temperaturas, tempo firme com 35, Vitória 34, calorão também. Porto Alegre 29, agora Aracaju e Fortaleza tem uma chuva aí prevista, 32 em Aracaju e em Fortaleza 33, Doni. Feito. Schoer, valeu, obrigado. Até amanhã, valeu. Até amanhã, abraço. Uma ponte que estava em construção na Colômbia desabou. 9 pessoas morreram. Todas as vítimas trabalhavam na construção da ponte, que fica na região central da Colômbia. 4 trabalhadores ficaram feridos. A ponte faria parte de uma rodovia que liga a capital Bogotá à cidade de Vila Vicêncio e ainda não era usada pela população. A causa do desabamento ainda está sendo investigada. E nos Estados Unidos, um homem e uma mulher foram presos depois que a polícia fez uma descoberta assustadora. Os 13 filhos deles eram mantidos em cativeiro, alguns acorrentados e sem comida, sem água suficiente. A gente vai agora até Nova York conversar sobre essa história com a correspondente Sandra Coutinho. Sandra, é um caso impressionante e eles próprios não têm explicação, né? Pois é difícil para a gente entender, mas os próprios pais não conseguiram explicar para a polícia por que mantinham os filhos presos. Eles só foram encontrados porque uma das filhas, de 17 anos, conseguiu se libertar, encontrou um telefone celular na casa e ligou para o número de emergência 911. Quando os policiais chegaram, encontraram alguns jovens acorrentados, mal nutridos, mal vestidos e até com sede. No início, eles pensaram que todos eram crianças, de tão magros e debilitados que eles pareciam. Mas depois começaram a conversar. Eles disseram, por exemplo, que a jovem que telefonou para a polícia, apesar de ter 17 anos, parecia que tinha 10. E entrevistando todos os jovens, eles chegaram à conclusão de que vários já eram adultos. O mais velho tem 29 anos e o caçula 2. Depois de comer e beber água, todos foram levados para o hospital para fazer exames. Os investigadores ainda não sabem quanto tempo os jovens eram mantidos em cativeiro. Os pais, David e Louise Turpin, foram presos e acusados de 9 crimes de tortura e maus tratos a crianças. O juiz estabeleceu uma fiança de $9 milhões para eles responderem ao processo em liberdade. A família Turpin, que aparece nessas fotos aí, numa rede social que a gente está vendo, eles se mudaram para o Texas, do Texas para a cidade de Paris, na Califórnia, em 2010. No ano seguinte, David, que é o pai, pediu falência pessoal. O advogado que cuidou do caso contou que ele falava com orgulho dos filhos. David é engenheiro e já teve um bom emprego na indústria aeronáutica. Recentemente, ele recebeu autorização do estado da Califórnia para abrir uma escola particular
que funcionava num anexo da casa onde eles moravam. O registro da escola mostra que 6 alunos estavam matriculados. Os vizinhos dizem que as luzes da casa estavam sempre acesas, mas que nunca viram nada que chamasse a atenção por lá, Doni. Muitos vizinhos dizem, inclusive, que nem sabiam que eles tinham filhos. Um outro vizinho ali da esquina já tinha visto 2 crianças, tinham 13 filhos e agora a gente entende por que ninguém os via. Sandra, a gente volta a conversar daqui a pouquinho. O Papa Francisco celebrou a sua primeira missa no Chile como chefe da Igreja Católica. Ele foi recebido com festa no país, mas também com manifestações contra as denúncias de abuso sexual envolvendo integrantes da Igreja Católica. A missa foi celebrada na capital, Santiago. Centenas de milhares de fiéis foram ver o Papa mais de perto. Antes, num encontro com a presidente Michelle Bachelet, o Papa disse que queria expressar dor e vergonha a respeito do estrago irreparável causado a crianças por integrantes da igreja. Ele pediu desculpas e disse que está empenhado em acabar com os abusos. Para que não se vuelva a repetir. A declaração do Papa foi uma resposta às manifestações nas ruas do Chile. A primeira visita oficial de Francisco ao país acontece em um momento em que muitos chilenos fazem críticas à Igreja Católica e a uma decisão tomada por ele em 2015, a nomeação do bispo Juan Barros Madri, muito ligado ao padre chileno Fernando Karadima, acusado de abusar de dezenas de menores. E não são apenas os protestos que têm marcado a visita ao Chile. Hoje de manhã, as autoridades começaram a investigar um ataque a uma igreja perto de Santiago com um coquetel Molotov. Ao todo, 3 igrejas foram atacadas no Chile durante a visita do Papa Francisco. E o governo de Bangladesh anunciou hoje que entrou com um acordo com Mianmar para iniciar o processo de repatriação dos refugiados da minoria muçulmana Rohingya. Vamos falar ao vivo agora com o correspondente na Ásia, Márcio Gomes. Salve, Márcio, boa noite para você. Como é que vai funcionar esse acordo na prática? Oi, Doni, boa tarde a todos. O acordo tem por objetivo permitir o retorno, num período de 2 anos, de todos os Rohingyas que tiveram que sair de Mianmar. Serão cerca de 1.500 refugiados que vão voltar por semana para o seu país de origem. Os Rohingyas são uma minoria muçulmana em Mianmar e eles foram vítimas de uma dura perseguição por parte do exército nos últimos 2 anos. O governo local nega. Mas as denúncias de vilarejos destruídos, estupros e assassinatos rodaram no mundo. Mais de 600 mil voltaram a Mianmar quando eles se sentirem seguros. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados quer garantias de que os Rohingyas não voltarão a ser atacados quando retornarem. Doni. Um receio compreensível porque eles eram perseguidos violentamente e mesmo morando lá há gerações, ainda não eram vistos como cidadãos de Mianmar. Obrigado, Márcio. E a Turquia resgatou 161 imigrantes que tentavam chegar à Grécia na última semana. A Grécia é uma das principais portas de entrada para a União Europeia. Assunto para a nossa correspondente em Londres, Cecília Malan. Cecília, isso também tem a ver com um acordo, né? Boa tarde. Isso, Doni, boa tarde para você, para todo mundo aí no Brasil que nos assiste. Esse retorno de imigrantes para a Turquia faz parte de um acordo fechado com a União Europeia em 2016. Em troca, o bloco faz concessões financeiras ao país. Essa devolução, apesar de polêmica, já diminuiu o fluxo de quem tenta entrar na Europa pela Grécia. Quem falou desse drama migratório foi o presidente francês Emmanuel Macron. Ele visitou a cidade francesa de Calais, que chegou a abrigar 7 mil pessoas no maior campo de refugiados da Europa. Macron disse que não vai permitir uma nova selva, como o campo era chamado. Em 2016, o governo do então presidente François Hollande mandou demolir o acampamento e tentou mandar de volta aos países de origem quem teve o pedido de asilo negado. Muitos foram viver sem documentos em Paris e cerca de 1.000 ainda estão na região, em Calais e Dunkerque. É que a maioria não quer ficar na França. Eles querem cruzar o Canal da Mancha e tentar uma vida melhor aqui no Reino Unido. Doni. Obrigado, Cecília. O ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, prestou um novo depoimento hoje em Curitiba. Bendini está preso, acusado de receber propina da Odebrecht. A repórter Dulcineia Novaes tem as informações ao vivo. Dulcineia, boa tarde.
Boa tarde, Doni, e a todos. Esta é a segunda vez que Bendini é interrogado pelo juiz Sérgio Moro. Este novo interrogatório foi pedido pelos próprios advogados. Eles disseram que Bendini agora está apto a exercer seu direito à autodefesa, já que no primeiro depoimento ele não quis responder a nenhuma pergunta. A audiência terminou agora há pouco, durou 2h30 e a imprensa não pôde acompanhar. E também os vídeos do depoimento ainda não foram disponibilizados pela Justiça. Mas o advogado disse que Bendini respondeu a todas as perguntas do juiz Sérgio Moro, mas se manteve em silêncio quando questionado pelo Ministério Público Federal. O advogado de Bendini também disse que ele negou todas as acusações de recebimento de propina. Aldemir Bendini está preso desde julho do ano passado, acusado pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e embaraço à investigação. Os procuradores dizem que ele começou a pedir propina para Odebrecht quando ainda era presidente do Banco do Brasil, mas que só recebeu o dinheiro, 3 milhões de reais, depois que assumiu a presidência da Petrobras em 2015. Ele foi nomeado pela então presidente Dilma Rousseff com a missão de acabar com a corrupção na estatal. Os delatores da Odebrecht disseram que o pagamento foi feito pelo departamento de propina da empresa e que nas planilhas do setor, Bendini era identificado pelo codinome Cobra. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, André Gustavo, apontado como operador de Bendini, confirmou que recebeu propina em nome do ex-presidente da Petrobras. O Ministério Público Federal pediu uma pena de 386 anos de prisão para o ex-deputado federal pelo PMDB do Rio, Eduardo Cunha. A investigação é sobre propinas pagas para facilitar a liberação de dinheiro do FGTS. Quem tem os detalhes sobre esse pedido é a repórter Camila Bonfim, com quem a gente fala agora. Oi, Camila, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, isso está nas alegações finais do Ministério Público Federal aqui em Brasília, enviadas à Justiça Federal para a sentença. São sugestões dos procuradores dessa operação, que é a Sepsis, que investiga desvios no FI-FGTS, que é um fundo administrado pela Caixa mediante pagamento de propina. Esses desvios aí em troca de pagamento de propina. E aí, nesse documento, então, está sugerida a pena de 386 anos de prisão para o ex-deputado Eduardo Cunha e de 78 anos de prisão para o ex-deputado Henrique Eduardo Alves. Mais multa de 13 milhões para Cunha e de 3 milhões de reais para Henrique Alves. Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves são acusados de indicar o ex-vice-diretor da Caixa, Fábio Cleto, para operar esses desvios e garantir aí que recebessem propina. Cleto depois virou delator e explicou na delação que entre 2011 e 2015 esses desvios foram feitos e que 80% da propina ficavam com Eduardo Cunha. Na delação, Cleto contou sobre esse esquema e o Ministério Público também sugeriu penas para ele, que é delator, e para outros 2 delatores. Penas de 32 anos para ele, Fábio Cleto, e também para Lúcio Funaro, operador do PMDB, e 10 anos para Alexandre Margotto, que é ex-sócio de Lúcio Funaro. Mas no caso deles, como são delatores, essas penas devem ser ajustadas na hora da sentença pela Justiça por causa do acordo de delação. E só uma última informação, a defesa de Cunha informou que é uma ficção científica esse documento do Ministério Público, essas alegações finais, que não podem sustentar uma condenação e nós não conseguimos contatos com as defesas dos outros réus. Doni. Obrigado, Camila, pelas informações. E o Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou ontem mais um recurso do governo para tentar garantir a posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. Com o impasse jurídico, já tem gente no PTB defendendo uma saída política para esse caso. Andréa Sadi, boa tarde. Isso, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. É o líder do PTB na Câmara, o deputado Jovair Arantes. Ele propôs no finalzinho da semana passada ao presidente Michel Temer uma saída política para esse impasse jurídico envolvendo Cristiane Brasil. O que seria isso? A escolha de um outro nome, de um outro deputado dentro da bancada do PTB. Bom, o presidente Michel Temer não se opõe a essa escolha desde que seja um consenso na bancada, porque tudo que Temer não quer é brigar com o PTB neste momento em que ele precisa de votos, de apoio aí pela reforma da Previdência. E a deputada Cristiane Brasil é filha do presidente do partido, do Roberto Jefferson. Então, o Jovair Arantes ficou de ver se consegue sim fazer esse consenso na bancada para emplacar um outro nome para a vaga de Cristiane. Nos Estados Unidos, enquanto republicanos e democratas tentam chegar a um acordo,
Essa semana, sobre a imigração, famílias de estrangeiros vivem o maior medo, a separação. E um caso comoveu o país. Um homem que vivia nos Estados Unidos há quase 30 anos foi deportado e separado da mulher e dos 2 filhos. A gente volta agora a Nova York para falar de novo com a Sandra Coutinho. Sandra, quando ele chegou aí nos Estados Unidos, ainda era criança, né? Pois é, o Jorge Garcia chegou aqui aos Estados Unidos quando ele tinha 10 anos de idade. Ele foi deportado ontem de volta para o México, um país onde ele nunca morou depois que se tornou adulto. A despedida no aeroporto de Detroit foi de cortar o coração. Hoje, com 39 anos, Jorge é casado e tem 2 filhos nascidos nos Estados Unidos. Há 12 anos, ele tenta legalizar a situação dele aqui. Mas, por causa de um erro dos advogados, o Departamento de Imigração negou o pedido. E Jorge tem 2 anos a mais do que a idade limite para solicitar o visto de Dreamer, que é um programa criado pelo ex-presidente Barack Obama para legalizar estrangeiros que chegaram aos Estados Unidos ilegalmente quando ainda eram crianças. Outros 140 mil mexicanos também já tiveram a deportação decretada e estão aí esperando a data de deixar o país. 600 mil imigrantes sem documentos devem ser expulsos nos próximos meses. O Congresso aqui dos Estados Unidos negocia uma extensão desse programa que beneficiou os Dreamers e tenta votar o assunto junto com uma elevação do teto da dívida pública. Os 2 partidos estão num impasse que pode levar até ao fechamento do governo federal até o fim dessa semana. Doni. Momento de grande tensão e que intensifica as negociações. A gente vai ver isso nos próximos dias. Obrigado, Sandra. Boa tarde para você. Esse ano, mais de 140 milhões de eleitores voltam às urnas para escolher o novo presidente do Brasil. E nós queremos ouvir o que os brasileiros de cada cidade do país esperam para o futuro. Grave o seu vídeo, mande para a gente. A repórter Neide Duarte foi até Guararema, na região metropolitana de São Paulo, para mostrar o que você deve fazer para que o seu vídeo seja o melhor e represente a sua cidade. Esta é a antiga estação de trem da cidade de Guararema, em São Paulo, a 80 quilômetros da capital. Esta construção, do final do século XIX, significou também o desenvolvimento desta cidade. Diante da imagem do passado, a gente se pergunta, e agora? Que Brasil nós queremos para o futuro? Nós gostaríamos de ouvir o desejo das pessoas que vivem em cada um dos 5.570 municípios do Brasil. O país inteiro vai dar o seu recado nos nossos telejornais. E você pode ser o representante da sua cidade gravando um vídeo no seu celular. Você se posiciona diante de um dos lugares mais conhecidos da sua cidade, neste caso, a estação de trem. Grave sempre de dia e dê preferência para um lugar um pouco mais silencioso, para que a gente possa ouvir a sua voz com mais qualidade. Aí você pede para alguém fazer esse vídeo. Eu vou pedir para o Ivan, nosso colega de trabalho, fazer a gravação. E tá assim, 2 passos, né, Ivan? Tipo 1 metro, né, de distância, e o celular sempre na horizontal, né, para poder pegar um pouco mais esse fundo que está atrás de mim. A gente também pode fazer essa gravação usando o bastão de selfie. É só a gente conferir se o celular está colocado na horizontal e a gente se posiciona e vê se o lugar que a gente escolheu está bem enquadrado e pronto, a gente dá o nosso recado. Se você não costuma usar o bastão de selfie, é só gravar com o celular mesmo. É só posicionar o celular sempre na posição horizontal, assim, deitado. Aí a gente enquadra a gente mesmo e o lugar que a gente escolheu lá no fundo e pronto. Você tem 15 segundos para dar o seu recado. Comece o seu vídeo dizendo o seu nome e a cidade de onde você está falando. Depois, responda a nossa pergunta. Que Brasil você quer para o futuro? Para participar e rever as dicas de como gravar o seu vídeo, basta entrar na nossa página na web ou acessar direto g1.com.br/Brasil que eu quero, tudo junto. O dia tá bonito aí na sua cidade? Então aproveita. E você vai ver a seguir, o Reino Unido declara guerra contra cosméticos como cremes esfoliantes. A gente explica por quê no próximo bloco. O Reino Unido está numa batalha contra o uso indiscriminado de plástico. Esse mês entrou em vigor uma lei que proíbe o uso de microesferas plastificadas nos cosméticos, aquelas bolinhas dos cremes esfoliantes, por exemplo. Veja na reportagem do correspondente em Londres, Pedro Vedova, que história é essa? 8 milhões de toneladas de plástico vão parar no mar e levam séculos para se decompor. O equivalente a um caminhão de embalagens é jogado nas águas por minuto.
As praias de plástico são a sujeira mais visível. As microesferas plastificadas já são mais difíceis de ver. E olha que as estimativas falam em 51 trilhões. Um único cosmético como esfoliante pode ter até 3 milhões dessas bolinhas. Uma chuveirada empurraria 100 mil delas pelo ralo. O governo britânico resolveu proibir produtos com essas esferas. Um estudo com mais de 1.000 cosméticos aqui mostrou que 16% deles contém essas micropartículas. E as bolinhas minúsculas passam por sistemas de filtragem e acabam parando em rios e mares. O governo ainda estuda os riscos disso à nossa saúde. Peixes e frutos do mar acabam comendo essas bolinhas. Sem querer, podem parar no prato de quem come carne. Esse cientista já encontrou indícios de que os microplásticos dos alimentos entram na nossa corrente sanguínea. A pesquisa sugere que 4.000 fragmentos por ano podem se acumular nas juntas das pessoas. Já existem alternativas biodegradáveis. A vendedora explica que se chegarem aos oceanos, as microesferas vão se decompor naturalmente. O governo afirma que a proibição é o primeiro passo de um plano ainda mais abrangente. Até o fim de julho, os produtos que já estavam nos mercados vão ter que ser recolhidos das prateleiras, mas dessa vez sem parar no mar. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Para rever as reportagens exibidas, é só ir lá no Globoplay. Muito obrigado pela companhia, para você uma boa tarde e até amanhã. Tchau. Ocorreram ciclos muito semelhantes. O que nós estamos vivendo aqui na cidade de São Paulo, mais recentemente o Rio de Janeiro viveu o ano passado. Eu lembro de casos de episootias de macacos que morreram no próprio horto florestal. O infectologista explica que alguns macacos morrem de febre amarela, mas muitos sobrevivem e ficam imunizados para o resto da vida. Só que anos depois, eles morrem de idade ou por outras causas, e a nova geração não tem os anticorpos. O vírus continua circulando entre as árvores, carregado por 2 mosquitos, o hemagogos e os sabetes, que vivem apenas nas matas. Eles picam os macacos e começam um novo ciclo silvestre da febre amarela. O macaco não transmite a doença. A preservação dele nas matas é muito importante porque ele é fundamental na identificação do vírus da febre amarela em determinado local. Assim, a presença do macaco serve de alerta quando os casos começam a acontecer, como agora. O problema é que a mata termina onde começa uma zona urbana e tem gente lá. Nós, seres humanos, andamos no entorno dos parques e muitas vezes entramos para passear ou para trabalhar. E uma pessoa que saia infectada do meio das árvores promove um encontro entre o vírus e um velho conhecido nosso, o Aedes aegypti, aquele mesmo que transmite a dengue e a zika. E aí o risco da febre amarela se transformar num problema das cidades é grande. Veja como isso acontece. Uma pessoa é picada na mata pelo mosquito hemagogos ou sabetes com o vírus, volta para casa e fica doente. Se for picada de novo, agora pelo Aedes aegypti, e o mosquito também picar outras pessoas, o vírus pode se espalhar pela cidade. A vacinação é um bloqueio para evitar que outras pessoas picadas sejam infectadas pela doença e ocorra um surto de febre amarela urbana com os mesmos sintomas. A última vez que isso aconteceu no país foi há 75 anos, no Acre. Essa bióloga explica que uma outra medida importante é controlar a população de Aedes aegypti. O controle dos mosquitos tem que ser feito o tempo todo, independente da qual doença esteja sendo transmitida com maior intensidade naquele período. E, inclusive, no inverno, essa população de mosquitos também tem que ser controlada. Hora da previsão do tempo. Thiago Scheuer já está aqui com a gente. Scheuer, salve. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Doni. Para você em casa também, boa tarde. Bom, você avisou ontem que poderia chover no sul e choveu mesmo no sul e até um pouquinho aqui no sudeste, né? Pois é, choveu bastante, viu, Doni? Essa chuva. E vai para onde? Então, ela está cruzando o Brasil, continua e sobe um pouquinho. Eu já te explico em detalhes. Temporais estão morando aí no meio do Brasil, naquela faixa que cruza o país da Amazônia até o sudeste. É bom ficar atento, porque depois que esquenta, você sabe, né? Vem a chuvarada. Dá só uma olhada em Itaboraí, no Rio, por causa da chuvarada.
Olha o que aconteceu ontem. Caiu esse teto aí, ó, de um shopping. Prisão para o ex-deputado Eduardo Cunha e de 78 anos de prisão para o ex-deputado Henrique Eduardo Alves. Mais multa de 13 milhões para Cunha e de 3 milhões de reais para Henrique Alves. Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves são acusados de indicar o ex-vice-diretor da Caixa, Fábio Cleto, para operar esses desvios e garantir aí que recebessem propina. Cleto depois virou delator e explicou na delação que entre 2011 e 2015 esses desvios foram feitos e que 80% da propina ficavam com Eduardo Cunha. Na delação, Cleto contou sobre esse esquema e o Ministério Público também sugeriu penas para ele, que é delator, e para outros 2 delatores. Penas de 32 anos para ele, Fábio Cleto, e também para Lúcio Funaro, operador do PMDB, e 10 anos para Alexandre Margoto, que é ex-sócio de Lúcio Funaro. Mas no caso deles, como são delatores, essas penas devem ser ajustadas na hora da sentença pela Justiça por causa do acordo de delação. E só uma última informação, a defesa de Cunha informou que é uma ficção científica esse documento do Ministério Público, essas alegações finais, que não podem sustentar uma condenação e nós não conseguimos contatos com as defesas dos outros réus. Doni. Obrigado, Camila, pelas informações. E o Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou ontem mais um recurso do governo para tentar garantir a posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. Com um impasse jurídico, já tem gente no PTB defendendo uma saída política para esse caso. Andréa Sadi, boa tarde. Isso, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. É o líder do PTB na Câmara, o deputado Jovair Arantes. Ele propôs no finalzinho da semana passada ao presidente Michel Temer uma saída política para esse impasse jurídico envolvendo Cristiane Brasil. O que seria isso? A escolha de um outro nome, de um outro deputado dentro da bancada do PTB. Bom, o presidente Michel Temer não se opõe a essa escolha desde que seja um consenso na bancada, porque tudo que Temer não quer é brigar com o PTB neste momento em que ele precisa de votos de apoio aí pela reforma da Previdência. E a deputada Cristiane Brasil é filha do presidente do partido, do Roberto Jefferson. Então, o Jovair Arantes ficou de ver se consegue sim fazer esse consenso na bancada para emplacar um outro nome para a vaga de Cristiane. Nos Estados Unidos, enquanto republicanos e democratas tentam chegar a um acordo essa semana sobre a imigração, famílias de estrangeiros vivem o maior medo, a separação. E um caso comoveu o país. Um homem que vivia nos Estados Unidos há quase 30 anos foi deportado e separado da mulher e dos 2 filhos. A gente volta agora a Nova York para falar de novo com a Sandra Coutinho. Sandra, quando ele chegou aí nos Estados Unidos, ainda era criança, né? Pois é, o Jorge Garcia chegou aqui aos Estados Unidos quando ele tinha 10 anos de idade. Ele foi deportado ontem de volta para o México, um país onde ele nunca morou depois que se tornou adulto. A despedida no aeroporto de Detroit foi de cortar o coração. Hoje com 30... Imunizações. E a encomenda para este ano, por enquanto, foi de 48.300.000 doses, 25% menos do que no ano passado. A produção da vacina de febre amarela concorre com a produção de outras vacinas que também são muito importantes para o Programa Nacional de Imunizações, entre elas a tríplice viral, né, onde vai haver uma campanha em meados do ano para vacinação infantil. Então, a produção ela precisa ter uma programação que contemple a produção das 2 vacinas, que são feitas na mesma linha de produção, né, uma linha dedicada para vacinas de vírus vivo, que é o caso das 2 vacinas. O Ministério da Saúde já pediu para a Fiocruz avaliar a antecipação da entrega de doses. Nós já estamos discutindo essa antecipação de doses com o Programa Nacional de Imunizações. Eles já estão nos solicitando isso e nós estamos estudando como antecipar a produção que seria entregue em meses subsequentes. Segundo o diretor do laboratório da Fiocruz, se essas doses extras começarem a ser produzidas hoje, o aumento na distribuição só seria sentido daqui a, no mínimo, 2 meses. Lá para abril a gente conseguiria ter resultados concretos de um aumento de fornecimento. São apenas 4 laboratórios certificados pela Organização Mundial de Saúde, um na Rússia, um na França, um na África, e nós somos o maior laboratório produtor mundial. Nossa vacina, a prioridade é para o Brasil e só nós poderemos fornecer mesmo para a imunização aqui no Brasil. Sobre a redução do número de doses encomendadas à Fiocruz, o Ministério da Saúde disse em nota que a compra de um ano para o outro leva em consideração os estoques estratégicos existentes e que solicitou a quantia suficiente para as ações de vacinação.
O Ministério disse ainda que é feita uma nova compra de vacinas em caso de aumento da demanda e uso do estoque. As seringas que vão ser usadas para fracionar a vacina da febre amarela aqui no Brasil foram importadas da Alemanha e a distribuição do material já foi feita para os estados onde a dose será dividida. A reportagem é da Gioconda Brasil. O tamanho faz diferença. A seringa que vai ser usada para aplicar a vacina fracionada contra a febre amarela é 6 centímetros menor do que a convencional, mas tem o poder de evitar que a dose seja aplicada de forma errada. Tem 0,1 ml e ela, quando chega nesse quantitativo, ela para. Diferentemente dessa que nós utilizamos na rotina, que ela tem uma graduação que vai de 0,1 a 0,5 e ela não para, né? O Ministério da Saúde comprou 20 milhões de seringas. O custo, 9 milhões de reais. O governo afirma que no Brasil não existe indústria com capacidade de produção e precisou importar da Alemanha, o único país que tinha condição de entregar o produto num curto espaço de tempo. E eles foram vítimas de uma dura perseguição por parte do Exército nos últimos 2 anos. O governo local nega. Mas as denúncias de vilarejos destruídos, estupros e assassinatos rodaram no mundo. Mais de 600 mil voltaram a Mianmar quando eles se sentirem seguros. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados quer garantias de que os Rohingyas não voltarão a ser atacados quando retornarem. Doni. Um receio compreensível porque eles eram perseguidos violentamente e mesmo morando lá há gerações, ainda não eram vistos como cidadãos de Mianmar. Obrigado, Márcio. E a Turquia resgatou 161 imigrantes que tentavam chegar à Grécia na última semana. A Grécia é uma das principais portas de entrada para a União Europeia. Assunto para a nossa correspondente em Londres, Cecília Malan. Cecília, isso também tem a ver com um acordo, né? Boa tarde. Isso, Doni, boa tarde para você, para todo mundo aí no Brasil que nos assiste. Esse retorno de imigrantes para a Turquia faz parte de um acordo fechado com a União Europeia em 2016. Em troca, o bloco faz concessões financeiras ao país. Essa devolução, apesar de polêmica, já diminuiu o fluxo de quem tenta entrar na Europa pela Grécia. Quem falou desse drama migratório foi o presidente francês Emmanuel Macron. Ele visitou a cidade francesa de Calais, que chegou a abrigar 7 mil pessoas no maior campo de refugiados da Europa. Macron disse que não vai permitir uma nova selva, como o campo era chamado. Em 2016, o governo do então presidente François Hollande mandou demolir o acampamento e tentou mandar de volta aos países de origem quem teve o pedido de asilo negado. Muitos foram viver sem documentos em Paris e cerca de 1.000 ainda estão na região, em Calais e Dunkerque. É que a maioria não quer ficar na França. Eles querem cruzar o Canal da Mancha e tentar uma vida melhor aqui no Reino Unido. Doni. Obrigado, Cecília. O ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, prestou um novo depoimento hoje em Curitiba. Bendini está preso, acusado de receber propina da Odebrecht. A repórter Dulcineia Novaes tem as informações ao vivo. Dulcineia, boa tarde. Boa tarde, Doni, e a todos. Esta é a segunda vez que Bendini é interrogado pelo juiz Sérgio Moro. Este novo interrogatório foi pedido pelos próprios advogados. Eles disseram que Bendini agora está apto a exercer seu direito à autodefesa, já que no primeiro depoimento ele não quis responder a nenhuma pergunta. A audiência terminou agora há pouco, durou 2h30 e a imprensa não pôde acompanhar. E o caçula 2. Depois de comer e beber água, todos foram levados para o hospital para fazer exames. Os investigadores ainda não sabem quanto tempo os jovens eram mantidos em cativeiro. Os pais, David e Louise Turpin, foram presos e acusados de 9 crimes de tortura e maus tratos a crianças. O juiz estabeleceu uma fiança de $9 milhões para eles responderem ao processo em liberdade. A família Turpin, que aparece nessas fotos aí, numa rede social que a gente está vendo, eles se mudaram do Texas para a cidade de Paris, na Califórnia, em 2010. No ano seguinte, David, que é o pai, pediu falência pessoal. O advogado que cuidou do caso contou que ele falava com orgulho dos filhos. David é engenheiro e já teve um bom emprego na indústria aeronáutica.
Recentemente, ele recebeu autorização do estado da Califórnia para abrir uma escola particular que funcionava num anexo da casa onde eles moravam. O registro da escola mostra que 6 alunos estavam matriculados. Os vizinhos dizem que as luzes da casa estavam sempre acesas, mas que nunca viram nada que chamasse a atenção por lá, Doni. Muitos vizinhos dizem, inclusive, que nem sabiam que eles tinham filhos. Um outro vizinho ali da esquina já tinha visto 2 crianças, tinham 13 filhos e agora a gente entende por que ninguém os via. Sandra, a gente volta a conversar daqui a pouquinho. O Papa Francisco celebrou a sua primeira missa no Chile como chefe da Igreja Católica. Ele foi recebido com festa no país, mas também com manifestações contra as denúncias de abuso sexual envolvendo integrantes da Igreja Católica. A missa foi celebrada na capital, Santiago. Centenas de milhares de fiéis foram ver o Papa mais de perto. Antes, num encontro com a presidente Michelle Bachelet, o Papa disse que queria expressar dor e vergonha a respeito do estrago irreparável causado a crianças por integrantes da igreja. Ele pediu desculpas e disse que está empenhado em acabar com os abusos. Para que não se vuelva a repetir. A declaração do Papa foi uma resposta às manifestações nas ruas do Chile. A primeira visita oficial de Francisco ao país acontece em um momento em que muitos chilenos fazem críticas à Igreja Católica e a uma decisão tomada por ele em 2015, a nomeação do bispo Juan Barros Madrid, muito ligado ao padre chileno Fernando Karadima, acusado de abusar de dezenas de menores. E não são apenas os protestos que têm marcado a visita ao Chile. Hoje de manhã, as autoridades começaram a investigar um ataque a uma igreja perto de Santiago com coquetel Molotov. Ao todo, 3 igrejas foram atacadas no Chile durante a visita do Papa Francisco. E o governo de Bangladesh anunciou hoje que entrou com um acordo com Mianmar para iniciar o processo de repatriação dos refugiados da minoria muçulmana Rohingya. Vamos falar ao vivo agora com o correspondente na Ásia, Márcio Gomes. Salve, Márcio, boa noite para você. Como é que vai funcionar esse acordo na prática? 34, calorão também. Porto Alegre, 29. Agora Aracaju e Fortaleza tem uma chuva aí prevista. 32 em Aracaju e em Fortaleza, 33, Doni. Feito. Joia, valeu, obrigado. Até amanhã, valeu. Até amanhã, abraço. Uma ponte que estava em construção na Colômbia desabou. 9 pessoas morreram. Todas as vítimas trabalhavam na construção da ponte, que fica na região central da Colômbia. 4 trabalhadores ficaram feridos. A ponte faria parte de uma rodovia que liga a capital Bogotá à cidade de Vila Vicêncio e ainda não era usada pela população. A causa do desabamento ainda está sendo investigada. E nos Estados Unidos, um homem e uma mulher foram presos depois que a polícia fez uma descoberta assustadora. Os 13 filhos deles eram mantidos em cativeiro, alguns acorrentados e sem comida, sem água suficiente. A gente vai agora até Nova York conversar sobre essa história com a correspondente Sandra Coutinho. Sandra, é um caso impressionante e eles próprios não têm explicação, né? Pois é difícil para a gente entender, mas os próprios pais não conseguiram explicar para a polícia por que mantinham os filhos presos. Eles só foram encontrados porque uma das filhas, de 17 anos, conseguiu se libertar, encontrou um telefone celular na casa e ligou para o número de emergência 911. Quando os policiais chegaram, encontraram alguns jovens acorrentados, mal nutridos, mal vestidos e até com sede. No início, eles pensaram que todos eram crianças, de tão magros e debilitados que eles pareciam. Mas depois começaram a conversar. Eles disseram, por exemplo, que a jovem que telefonou para a polícia, apesar de ter 17 anos, parecia que tinha 10. E entrevistando todos os jovens, eles chegaram à conclusão de que vários já eram adultos. O mais velho tem 29 anos e o caçula 2. Depois de comer e beber água, todos foram levados para o hospital para fazer exames. Os investigadores ainda não sabem quanto tempo os jovens eram mantidos em cativeiro. Os pais, David e Louise Turpin, foram presos e acusados de 9 crimes de tortura e maus tratos a crianças. O juiz estabeleceu uma fiança de $9 milhões para eles responderem ao processo em liberdade. A família Turpin, que aparece nessas fotos aí, numa rede social que a gente está vendo, eles se mudaram para o Texas, do Texas para a cidade de Paris, na Califórnia, em 2010. No ano seguinte, David, que é o pai, pediu falência pessoal. O advogado que cuidou do caso contou que ele falava com orgulho dos filhos. David é engenheiro e já teve um bom emprego na indústria aeronáutica. Recentemente, ele recebeu autorização do estado da Califórnia para abrir uma escola particular que funcionava num anexo da casa onde eles moravam.
O registro da escola mostra que 6 alunos estavam matriculados. Os vizinhos dizem que as luzes da casa estavam sempre acesas, mas que nunca viram nada que chamasse a atenção por lá. Apontado como operador de Bendini, confirmou que recebeu propina em nome do ex-presidente da Petrobras. O Ministério Público Federal pediu uma pena de 386 anos de prisão para o ex-deputado federal pelo PMDB do Rio, Eduardo Cunha. A investigação é sobre propinas pagas para facilitar a liberação de dinheiro do FGTS. Quem tem os detalhes sobre esse pedido é a repórter Camila Bonfim, com quem a gente fala agora. Oi, Camila, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, isso está nas alegações finais do Ministério Público Federal aqui em Brasília, enviadas à Justiça Federal para a sentença. São sugestões dos procuradores dessa operação, que é a Sepsis, que investiga desvios no FI e FGTS, que é um fundo administrado pela Caixa mediante pagamento de propina. Esses desvios aí em troca de pagamento de propina. E aí, nesse documento, então, está sugerida a pena de 386 anos de prisão para o ex-deputado Eduardo Cunha e de 78 anos de prisão para o ex-deputado Henrique Eduardo Alves. Mais multa de 13 milhões para Cunha e de 3 milhões de reais para Henrique Alves. Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves são acusados de indicar o ex-vice-diretor da Caixa, Fábio Cleto, para operar esses desvios e garantir aí que recebessem propina. Cleto depois virou delator e explicou na delação que entre 2011 e 2015 esses desvios foram feitos e que 80% da propina ficavam com Eduardo Cunha. Na delação, Cleto contou sobre esse esquema e o Ministério Público também sugeriu penas para ele, que é delator, e para outros 2 delatores. Penas de 32 anos para ele, Fábio Cleto, e também para Lúcio Funaro, operador do PMDB, e 10 anos para Alexandre Margotto, que é ex-sócio de Lúcio Funaro. Mas no caso deles, como são delatores, essas penas devem ser ajustadas na hora da sentença pela Justiça por causa do acordo de delação. E só uma última informação, a defesa de Cunha informou que é uma ficção científica esse documento do Ministério Público, essas alegações finais, que não podem sustentar uma condenação e nós não conseguimos contatos com as defesas dos outros réus. Doni. Obrigado, Camila, pelas informações. E o Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou ontem mais um recurso do governo para tentar garantir a posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. Com o impasse jurídico, já tem gente no PTB defendendo uma saída política para esse caso. Andréia Sadi, boa tarde. Isso, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. É o líder do PTB na Câmara, o deputado Jovair Arantes. Ele propôs no finalzinho da semana passada ao presidente Michel Temer uma saída política para esse impasse jurídico envolvendo Cristiane Brasil. O que seria isso? A escolha de um outro nome, de um outro deputado dentro da bancada do PTB. Bom, o presidente Michel Temer não se opõe a essa escolha desde que seja um consenso na bancada, porque tudo que Temer não quer é brigar com o PTB neste momento em que ele precisa de votos. Mostrar o que você deve fazer para que o seu vídeo seja o melhor e represente a sua cidade. Esta é a antiga estação de trem da cidade de Guararema, em São Paulo, a 80 quilômetros da capital. Esta construção, do final do século XIX, significou também o desenvolvimento desta cidade. Diante da imagem do passado, a gente se pergunta, e agora? Que Brasil nós queremos para o futuro? Nós gostaríamos de ouvir o desejo das pessoas que vivem em cada um dos 5.570 municípios do Brasil. O país inteiro vai dar o seu recado nos nossos telejornais. E você pode ser o representante da sua cidade gravando um vídeo no seu celular. Você se posiciona diante de um dos lugares mais conhecidos da sua cidade, neste caso, a estação de trem. Grave sempre de dia e dê preferência para um lugar um pouco mais silencioso, para que a gente possa ouvir a sua voz com mais qualidade. Aí você pede para alguém fazer esse vídeo. Eu vou pedir para o Ivan, nosso colega de trabalho, fazer a gravação. E dá assim 2 passos, né, Ivan? Tipo 1 metro, né, de distância, e o celular sempre na horizontal, né, para poder pegar um pouco mais esse fundo que está atrás de mim. A gente também pode fazer essa gravação usando o bastão de selfie. É só a gente conferir se o celular está colocado na horizontal e a gente se posiciona e vê se o lugar que a gente escolheu está bem enquadrado e pronto, a gente dá o nosso recado.
Se você não costuma usar o bastão de selfie, é só gravar com o celular mesmo. É só posicionar o celular sempre na posição horizontal, assim, deitado. Aí a gente enquadra a gente mesmo e o lugar que a gente escolheu lá no fundo e pronto. Você tem 15 segundos para dar o seu recado. Comece o seu vídeo dizendo o seu nome e a cidade de onde você está falando. Depois, responda a nossa pergunta: que Brasil você quer para o futuro? Para participar e rever as dicas de como gravar o seu vídeo, basta entrar na nossa página na web ou acessar direto g1.com.br/Brasil que eu quero, tudo junto. O dia tá bonito aí na sua cidade? Então aproveita. E você vai ver a seguir: o Reino Unido declara guerra contra cosméticos como cremes esfoliantes. A gente explica por quê no próximo bloco. O Reino Unido está numa batalha contra o uso indiscriminado de plástico. Esse mês entrou em vigor uma lei que proíbe o uso de microesferas plastificadas nos cosméticos, aquelas bolinhas dos cremes esfoliantes, por exemplo. Veja na reportagem do correspondente em Londres, Pedro Vedova, que história é essa? 8 milhões de toneladas de plástico vão parar no mar e levam séculos para se decompor. O equivalente a um caminhão de embalagens é jogado nas águas por minuto. As praias de